Olá pessoal, a gente vai começar aqui a nossa disciplina de ética profissional. Então na aula de hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar o processo de avaliação, quais vão ser os conteúdos que a nossa disciplina vai abordar e uma noção bem rápida aí do que é essa ética profissional, o que ela vai trazer para a gente, quais são as questões que a gente vai entrar, o que a gente vai precisar considerar dentro dessa disciplina. Então a gente vai falar mais hoje a respeito desses pontos mais básicos, entender como que essa disciplina ela vai funcionar, como que ela vai ser organizada aí. Deixa eu passar aqui para a aula, mandar para vocês, beleza. Então o que a gente vai ver dentro dessa disciplina de ética profissional? A gente vai estar vendo um pouquinho a respeito de quais são, ou qual é a fundamentação que a gente vai ter de respeito à ética em termos da profissão que a gente desempenha. Então, independente da área profissional, independente do tipo de atividade que a gente exerça, a gente precisa necessariamente ter alguns padrões éticos que devem ser levados em consideração. Então, essa disciplina ela vai estar falando um pouquinho a respeito desses itens relacionados à ética. Antes disso, vamos dar uma olhada como vai funcionar o nosso padrão de avaliação da disciplina. Então a gente tem os 12 pontos que são referentes à avaliação bimestral, então aquela avaliação feita no CISAVA de 12 pontos, com 20 questões fechadas. Então essa avaliação ela vai ter aí pra gente e vai sobrar 8 pontos. Esses 8 pontos a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou, à medida que a gente for lançando o material, né, que eu vou lançando as apostilas para vocês, os vídeos, enfim, eu vou avisar para vocês, olha pessoal, essa atividade aqui, ela deve ser entregue lá no portal. Então essa atividade vocês vão pegar, fazer de acordo com a apostila, de acordo com as nossas aulas, vão resolver a atividade e lança lá no portal. Eu vou lançar 2 atividades para vocês aí, certo? A respeito das apostilas. Então, daqui umas 2 semanas eu começo a mandar para vocês. Eu mando para vocês a atividade, vocês vão fazer, faça no arquivo, vai lá e anexa esse arquivo no portal. Então 4 pontos vai ser destinado a essas 2 atividades aí. E eu vou dar 4 pontos em um trabalho relacionado ao nosso primeiro conteúdo aí desse primeiro bimestre. Só que esse trabalho, ele vai ser individual, enfim, só que ele vai ser mais para o fim do bimestre, porque eu preciso que vocês avancem um pouquinho mais na disciplina, compreendam mais alguns aspectos dentro da ética profissional na disciplina, para depois a gente fazer essa atividade aí. Beleza. Então, 12 pontos de avaliação, 4 pontos de 2 atividades que vão ser lançadas ao longo do bimestre e 4 pontos do trabalho, totalizando aí 20 pontos no bimestre, que vai ser da mesma forma aí para o segundo bimestre. Beleza. O que eu vou mandar para vocês sempre nas sextas-feiras a partir de semana que vem? Hoje uma aula só de apresentação para vocês, mas na semana que vem é exame especial, mas mesmo assim eu vou mandar o conteúdo para vocês. E na semana que vem já vai aparecer para vocês aí no portal e no grupo do WhatsApp. O vídeo, certo? Como eu estou fazendo aqui, a videoaula, então ela vai estar lá disponível para vocês. Vou lançar o material de apoio, que vai ser um texto, né? O texto relacionado àquele conteúdo. Semana que vem a gente vai falar de ética, moral e... a gente vai falar de ética e moral basicamente. Então a diferença entre cada um dos dois e como que esses dois influenciam na profissão do administrador. Então como que essas 2 vertentes atuam. Então eu vou mandar para vocês um texto sobre ética e moral. Vou mandar o vídeo da aula gravada, a própria apostila da aula, né? Que é esse slide que eu faço aqui para todas as aulas sempre. As atividades, sempre vou lançar uma atividade para vocês irem treinando, certo? Então eu vou deixar uma atividade lá para vocês treinarem. Essa atividade é para entregar? Não. Essa atividade é só para treinar, para vocês irem treinando o conteúdo, irem resolvendo, ajudando a estudar. Quando for uma atividade que precisa ser entregue, eu aviso. Gente, olha, essa atividade aqui, manda até separado, em um arquivo separado para vocês. Essa atividade ela precisa ser entregue até o dia X. E lanço lá no portal e vocês vão resolver e vão entregar. Mas essa atividade que eu vou lançar aqui, sempre junto com o texto, todas as semanas, em todos os conteúdos, ela é só mesmo para vocês terem um norte aí para ajudar a estudar. Da mesma forma que a gente fazia na educação ambiental. Então, algumas questões para poder auxiliar vocês aí no processo de estudo. Essa disciplina só tem 2 aulas na semana. Vou fazer essas aulas ao vivo para a gente ter um encontro aí. Acredito que a cada 15 dias é suficiente aí. Se acontecer
de não tiver aparecendo ninguém, a gente faz mensal. Mas vamos tentar manter ele quinzenalmente aí, que aí a cada duas apostilas a gente faz um encontro ao vivo para eu poder tirar as dúvidas que vocês tiverem, por aí vai. Então vamos tentar fazer essas aulas quinzenalmente. Espero que vocês apareçam. Então a cada 15 dias eu entro ao vivo com vocês, mando o link no grupo e a gente conversa um pouquinho a respeito dos conteúdos. Então sempre vamos fazer assim. A cada 2 apostilas eu faço uma aula ao vivo e a gente tira tudo que tiver de dúvida aí para facilitar para a gente no momento da prova. Beleza. Por quais conteúdos que a gente vai passar? A gente vai começar então na semana que vem a respeito dos assuntos de ética, valor, moral, cidadania e por aí vai. Então são conceitos mais gerais aí dentro desses princípios éticos. A gente vai começar a respeito deles e depois a gente vai mudando um pouquinho aí de acordo dentro da profissão do administrador. A gente vai passar um pouco sobre as relações humanas, então quais aspectos éticos aí que estão envolvidos dentro das relações humanas, o que está necessariamente fazendo com que as relações humanas aconteçam de uma forma que seja ordenada para todo mundo, né? Pelo menos tente de alguma forma. A gente vai passar pelas doutrinas éticas da sociedade, então o que necessariamente pode ser algo ético, bom e certo e correto em uma sociedade, mas pode ser algo completamente inadmissível em uma outra sociedade, à medida que a gente muda o contexto das populações. A gente vai ver um pouquinho aí sobre essas doutrinas éticas, falar um pouco aí dos aspectos ligados à globalização, qual que foi a influência do desenvolvimento dos valores éticos, o que mudou aí pra gente em questões morais, ou sempre foi a mesma coisa. A gente vai entender algumas coisinhas a respeito disso. E aí a gente entra na ética profissional diretamente ligado com a profissão do administrador. Então, qual seria o código de ética do profissional administrador? Necessariamente quais são as condutas, quais são os dilemas, né? O que acaba enfrentando aí ao longo do processo de execução das suas atividades. Então, para toda profissão, a gente tem um código de ética específico. A gente tem um código de ética daquela profissão, onde necessariamente está sendo voltado aos objetivos da profissão, às relações que essa profissão ela acaba estabelecendo, a forma como que essa profissão ela acaba entrando em contato com as populações. Então é interessante a gente passar um pouco aí a respeito no código de ética, ver um pouquinho aí sobre como que a gente vai refletir, como que a gente vai agir em momentos em que a nossa ética é colocada em prova. Então, exatamente como que a gente faz, o que a gente faz nesses momentos aí, o que dá pra gente considerar, como que a gente avalia, como que a gente faz a avaliação de um conceito ético aí. A gente vai ver um pouquinho a respeito de responsabilidade socioambiental, a gente volta a falar de questões ambientais sim, independente de qual profissão, sempre na conduta ética, ela está diretamente ligada com os processos ambientais também. Então a gente percebe que os valores éticos aí, eles acabam tendo a questão ambiental como um dos fatores que acabam sendo influenciados. Essa pergunta aqui, a gente não vai conseguir responder ela nem no final dessa disciplina. O que a gente considera como certo ou errado, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, certo? O que a gente vai ter aí em termos de algo concreto para responder essa questão aqui. Bem difícil responder essa questão. Primeiramente, porque isso depende da ótica que eu estou vendo. Isso vai depender do que eu estou considerando. Por exemplo, se eu pego uma relação de predador-presa lá da natureza, o que é certo para o predador é errado para a presa. Então, a gente começa a perceber que vai depender muito do seu local, de qual local que você está entrando em contato com essa situação. Talvez se você esteja na situação, você vê aquilo como algo certo. Se você está fora daquela situação, você percebe aquilo como algo errado. Então fica muito difícil da gente determinar o que é certo e o que é errado dentro da ética. Só que a gente tem que ter alguns parâmetros, senão a gente vai ficar sempre, já que eu estou na dúvida mesmo, eu faço. Não é assim. A gente vai ter alguns parâmetros para considerar. Então esses parâmetros eles vão estar ligados com a nossa forma de agir. Aqui que vem a moral, aqui que vem a ética, aqui que vem os valores de um profissional. Dele saber exatamente qual que é o parâmetro que ele precisa considerar aqui. Se ele está avaliando uma situação que ele não tem contato, uma situação que ele não conhece, uma situação que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, como que ele vai classificar aquilo como certo ou errado? Então fica difícil. Então eu preciso ter um parâmetro, eu preciso conhecer aquela situação, eu preciso ter um parâmetro que me mostra a respeito do que eu estou fazendo. Como assim? Dessa forma aqui. As questões éticas, elas exigem aí
de, do profissional, da pessoa que está enfrentando esse problema ético, ela exige uma consciência muito grande. Eu preciso estar muito consciente do que eu estou avaliando, preciso estar muito consciente do que eu estou fazendo aí, saber o que está certo, o que está errado. Então isso é uma coisa bem complicada da gente conseguir estabelecer. Mas a gente pode ter alguns parâmetros. Por exemplo, aqui, tem vários parâmetros aqui pra gente. Vamos pegar o primeiro aí, ó, da natureza da profissão, da honradez do profissional, da eficácia do profissional, enfim. Então, algumas considerações que a gente vai precisar tomar, alguns parâmetros. Vamos pegar o primeiro, do objetivo da profissão. Qual que é o objetivo da minha profissão? Transmitir conhecimento para meus alunos. Então, o meu objetivo é esse, transmitir conhecimento para os meus alunos. Uma postura ética é eu necessariamente transmitir o conhecimento para vocês, eu pegar o conteúdo, eu estudar sobre esse conteúdo, eu tentar achar uma maneira mais simples de passar para vocês, uma maneira didática que vocês consigam entender. Então isso seria uma postura ética minha. Ou não, eu vou pegar aqui, vou pegar esse livro de ética, vou gravar essa aula lendo esse livro de ética inteirinho e postar lá no portal para eles e eles se viram. O que eu fiz? Eu tive uma postura antiética em relação ao objetivo da minha profissão. Então qual foi o parâmetro da minha profissão? Foi necessariamente fazer dessa forma. Quem não está vinculado ao ambiente acadêmico? O professor precisa passar o conteúdo para o aluno. Se ele lê o conteúdo totalmente em um livro e o aluno ouve todo esse conteúdo, quem está fora da relação de ensino acha que aquilo é uma coisa correta, porque toda a informação foi passada. Só que foi passada de uma maneira errada, né? uma maneira que não foi ética de acordo com os alunos. A gente percebe o quê? Preciso ter um parâmetro de avaliação. Nesse caso, foi o objetivo da minha profissão. Então eu não posso jogar o conteúdo para vocês e deixar por isso mesmo. Só vou jogar as apostilas lá para eles, não vou gravar nenhuma aula, não vou fazer nenhum encontro ao vivo, não vou tirar dúvida de ninguém. Se alguém me chama eu não respondo, se alguém pergunta no grupo eu não respondo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra o objetivo básico da minha profissão. Então isso não seria uma postura ética para mim. Eu sou um prestador de serviços, então o mínimo que eu espero é que eu consiga passar aquele serviço para aquele empreendimento, para aquela empresa, para aquela pessoa, e aquele serviço necessariamente beneficia aquela pessoa. Agora, se eu estou enganando essa pessoa com um serviço que basicamente não me oferece nada, então esse monte de anúncios que a gente vê pela internet aí de ganha não sei quantos não sei quanto por mês para fazer não sei o que, para trabalhar em casa, enfim. Então alguns anúncios que são muito bizarros aí. O que é aquilo? São posturas antiéticas. E que muitas pessoas acabam caindo nesses serviços, acabam caindo nessas posturas antiéticas e a gente já sabe que tem grandes problemas envolvidos aí. Vamos parar aqui, então só para vocês já começarem a entender qual que vai ser aí a forma que a gente vai trabalhar essa disciplina. Então sempre eu vou dar alguns estudos de casos para vocês entenderem esse aqui está sendo uma postura ética, para vocês tentarem avaliar. Vou colocar alguns testes para vocês de áreas que vocês não dominam, para a gente poder ver o que vocês vão avaliar a respeito de ser certo ou errado, o que vocês vão avaliar de ser ético ou não. Então a ideia dessa disciplina é essa, fazer vocês pensarem aí no que seria certo ou errado sem considerar a ótica em primeiro momento. E depois vocês sendo contextualizados e sabendo exatamente quais são os parâmetros aí. Então, semana que vem eu lanço material para vocês. O primeiro material ele é referente à ética, moral e valores, então os conceitos básicos aí para a nossa disciplina, e à medida que a gente for avançando aí, eu vou lançando material para vocês, certinho? Qualquer dúvida aí, só me chamar lá no WhatsApp. Tchau, tchau.